Muito bem, então na área física, que é a área inicial da nossa avaliação normalmente, né, pensando num paciente que chega para o tratamento com a gente, seja ele ambulatorial ou hospitalar, então obviamente que nós vamos fazer uma avaliação dos seus sintomas, da sua função, do nível de consciência, feridas, enfim, né, avaliação do aspecto físico desse indivíduo. E aí é que está o problema, muita gente se limita à avaliação física desse paciente. Nós precisamos ampliar um pouquinho mais o nosso horizonte a partir de agora, que vocês já têm conhecimento de que o físico é apenas uma das coisas que deve ser olhada, né, deve ser observada nesse paciente. Então, a área psicocognitiva. Esse indivíduo está deprimido, ele está ansioso, ele está agitado, ele está em delírio, né, que é algo reversível também, e isso vai ser revertido, não vai ser revertido, esse delírio é um delírio de fim de vida, então isso precisa ser compreendido, precisa ser avaliado. A área social, como é o suporte social que esse indivíduo tem? Ele tem família? Essa família pode ajudar, né, no transporte para uma consulta, para fisioterapia, financeiramente, né? Então relações, papéis, economia, quem é o principal cuidador, quem é o suporte financeiro principal desse paciente, ele tem muita condição, ele tem pouca condição financeira, porque aí vai permitir inclusive que a gente estabeleça algumas condutas que muitas vezes exigem a compra de algum material, ou o aluguel de algum equipamento, e algumas famílias que não vão ter isso. Então, para programar a nossa conduta, para programar a nossa abordagem, muitas vezes a gente precisa conhecer bem esse aspecto do nosso paciente. A área existencial. Qual é o significado que esse paciente está dando para essa doença? O propósito de vida que ele tem? Qual é o grau de esperança que ele tem sobre a sua melhora? Qual é a religião que esse paciente tem? Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós avaliamos, né? Avaliamos talvez é uma palavra errada, porque nós julgamos que aquele indivíduo ele quer que alguma conduta mais invasiva seja feita, que algo mais agressivo seja feito para que ele, né, permaneça nessa situação por mais tempo. E nós acabamos não conversando com esse indivíduo, né? E a gente pode se surpreender em muitos casos, onde o paciente, ao ser abordado sobre a doença, sobre o prognóstico que ele tem, ele é muito claro e ele diz, em alguns casos, que para ele já chega. Aquela situação está cansando ele demais, ele já viveu com essa doença por muito tempo, ele não quer mais nenhuma medida heróica no seu caso e ele quer descansar. E você olha para o paciente, às vezes ele está bem, né? Ele está relativamente bem, mas ele não quer nenhuma medida mais invasiva. Se ele vier a ter algum sintoma, ele não quer, por exemplo, ser entubado, ele não quer ser traqueostomizado, mas, poxa, às vezes o paciente tem uma massa, cabeça e pescoço crescendo, vai obstruir via aérea, é indicada a traqueostomia, mas ele não quer esse tipo de abordagem, esse tipo de sofrimento. Então, essa conversa é fundamental, né? E quanto mais precoce ela for feita, mais tranquilidade a equipe vai ter para tomar sua decisão. A área prática, então, quais são ou quais eram as atividades de vida diária desse indivíduo, as tarefas domésticas, como é feito o translado, por exemplo, desse paciente, quais são os cuidados necessários. Então, é muito comum isso, o paciente ele chega no hospital, ele chega trazido pela família, no carro próprio da família e tudo mais. E aí ele sai do hospital sem a menor possibilidade de estar num carro, né? Ele precisa agora de uma ambulância ou de um veículo maior, né? De uma van para transportá-lo, enfim, deitado ou numa cadeira especial. Então, talvez isso já impossibilite muitas vezes uma saída do hospital ou a realização de consultas que ele tenha que ir até o local. Então, muitas vezes a equipe tem que se deslocar para sua casa
ou manter esse paciente num hospital, né? E o fim de vida. Como ele encara o processo de morte, quais são os legados que ele vai deixar, né? E quando eu falo legado, eu estou falando muitas vezes desde algo material, mas também algo espiritual. E aí, em fim de vida, nós temos algumas histórias que são muito, muito bacanas, né, de famílias que conseguem se aproximar, de situações de 20, 30 anos que são perdoadas em um processo de fim de vida. E aí, muitas vezes a gente se pergunta, mas qual é o meu papel nisso? Eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho que interferir nisso? Não seria talvez a palavra interferir, mas talvez tentar entender se isso causa sofrimento para o seu paciente ou não. E muitas vezes causa, né? Então, se causa sofrimento para o seu paciente, você como profissional da saúde, sim, pode ajudá-lo a diminuir o sofrimento, mesmo que isso não seja um remédio, mesmo que isso não seja uma terapia não medicamentosa, fisioterapêutica, uma técnica, né, que você estudou profundamente, não faz parte dessa formação técnica, mas faz parte do profissional que trabalha com cuidado paliativo, entender esse processo de morte, esses legados que o paciente quer deixar e fazer com que isso dê conforto para o fim de vida dele. E, lógico, né, a avaliação da enfermidade. A gente tem que ter muita clareza de qual é o diagnóstico, de qual é o prognóstico, das outras comorbidades que estão associadas com esse paciente, para entender o que é proporcional e o que não é proporcional naquele momento. Né? Por que naquele momento? Porque essas decisões podem mudar. Então, enquanto o paciente está bem, até uma cirurgia pode ser proporcional. Né? Num momento em que ele já está numa fase muito avançada de uma doença, talvez aquilo que era proporcional há 2 semanas não seja mais. Essa avaliação ela é constante, ela é muitas vezes diária, tá bom? Muito bem, então a avaliação, mais uma vez, ela não é só física, né? Então a avaliação ela tem aspectos muito mais abrangentes.